Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Chegou a hora do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, com histórias incríveis de associadas do nosso parceiro Sicoob Aracop. E hoje nós vamos conhecer uma médica que se preocupa com o atendimento humanizado quando o assunto é a saúde da mulher. Eu estou falando da ginecologista, a doutora Mariana Moraes. Boa tarde, bem-vinda para você. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo certo. Adoro quando as nossas profissionais estão aqui e sempre se preocupam com essa questão da humanização, né? Porque não adianta, ainda mais quando se fala no que você faz como ginecologista, ter esse acolhimento é muito importante, né? Com certeza. E eu acho que o ginecologista sempre é um pouco temido pelas mulheres, né? Então, à medida que a gente faz o ambiente ficar mais tranquilo, ficar mais acolhedor, a assistência melhora. Como que começou essa jornada para entrar nessa área da saúde? Desde criança você já tinha essa visão? Veio a vontade de repente? Se inspirou na mamãe, que também é ginecologista? Como é que foi esse processo? Olha, assim, eu falo que às vezes, e não é nem clichê, às vezes a medicina escolhe a gente. Eu tenho uma dinâmica na minha família, tanto a parte da minha mãe, que também é ginecologista, mas eu tenho tios que trabalham na área da saúde. Então, a área da saúde sempre esteve ali. Tem meu pai que é engenheiro, mas aí na medida que o colegial foi acontecendo, eu falei, não, engenharia não é para mim. E aí a medicina entrou na minha vida com o desejo de cursar. E aí tem todo o processo, que não é fácil, né? Então eu passei por o pré-vestibular, fiquei 2 anos e meio no pré-vestibular, e até quando a gente entra, gera ainda as incertezas, né? Isso que eu quero mesmo. Mas aí a faculdade foi, eu fiquei longe, enfim, eu fiz em São Paulo, então tudo isso faz a gente crescer muito, né? E aí, no final, eu falei, bom, agora eu terminei a faculdade, eu preciso saber o que eu vou fazer. Uhum. E aí, até o finalzinho, eu falei, bom, eu gosto muito de cirurgia, a parte cirúrgica me chama muita atenção, mas eu gosto da parte clínica. E aí, convivendo com a minha mãe, vendo como é que funcionaria, que ele pudesse ser, né, ali no meu dia a dia, eu falei, não, acho que é ginecologia obstetrícia. E aí, como começamos a jornada. E aí, você, depois de formar, voltou para Araguari para atuar aqui na região? Isso. Aí, eu terminei os 3 anos de residência, fiz mais 1 ano de residência na área específica de cirurgia, né, por vídeo. E aí, eu voltei. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, eu acho que vai ser mais simples, porque eu já tenho minha mãe, já tenho uma noção de como vai ser. Só que não é muito assim, não. Quando é a gente que está ali no ao vivo mesmo, a coisa muda um pouco, né? A gente começa a ver que a responsabilidade é nossa, não tem ninguém ali por trás, então acho que imagina, facilitou muito, mas não foi tão simples. E o melhor de tudo, gente, que depois de um tempo, mesmo no início você tá ali com sua mãe, foi muito bom, porque ela te deu essa segurança. Sim. E depois você voou. Tchau, sim, mãe, vou empreender. Cortou o cordão. Cortou o cordão. E aí, além de ser médica, é também agora empreendedora com o seu próprio espaço, sim, com a sua própria clínica, né? Sim, com certeza. Então, assim, a ajuda inicial foi muito bem-vinda, me ajudou muito, mas a partir do momento que a gente começa a entender qual que é o nosso jeito de trabalhar, a gente começa a procurar a oportunidade e ter condição de abrir um local do jeito que a gente almeja, né? E aí que começou, né? Então, eu eu continuei no mesmo centro de atendimento, mas no outro espaço. E esse outro espaço, as pacientes até brincam, né? Elas falam, nossa, eu entrei aqui nesse centro médico, sempre vim aqui a vida inteira, mas quando eu entro aqui na sua recepção, parece que eu tô fora de Araguari. Eu falei, nossa, que bom, é isso que eu queria ouvir. Então, assim, a nossa colega lá que atende conosco também, a psiquiatra, a gente tentou buscar uma forma da paciente já relaxar naquele primeiro momento que ela entra para atendimento, né? Então, o empreender começou aí e ainda estou aprendendo. Que é a questão da humanização do atendimento, que é muito legal. E aí, tem a questão, você está ali, atende seus pacientes, mas tem todo por trás de quando você tem o seu espaço. Tem a parte da administração, financeira, gestão. Exatamente. Tudo isso, né? Isso, assim, olha, eu falo que a medicina ela é muito complexa, mas essa parte para... Ai, gente, eu já acho tudo o contrário. É muito mais difícil, né, a médica do que a parte de gestão. Porque, olha, a gente não tem essa formação, né? Então, a partir do momento que você se põe numa condição de que... Eu falo que o consultório é uma microempresa,
né? Então, eu preciso entender qual que é a demanda que está tendo no meu consultório, eu preciso saber de material, eu preciso saber de financeiro, eu preciso saber de jurídico, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, pessoas para me assessorar nesse sentido é muito importante, né? Mas eu venho aprendendo isso bastante. Mas, assim, hoje eu entendo um pouco melhor. Mas curso e a gente vai aprimorando. Além da medicina, tem essa parte administrativa. Você acha que esse é o maior desafio de empreender? Hoje, sim. Eu acho que no mundo de hoje, assim, a gente tem muita informação, que é muito bom, mas às vezes atrapalha no sentido da gente focar no que é realmente importante, né? Então, por exemplo, a gente vê muito curso, muita coisa de empresa, lucro, não sei o quê. Só que vamos focar para a nossa realidade, né? Então, esse eu acho que é difícil, eu acho que é mais complexo. E ainda tem que conciliar a carreira, o espaço com a maternidade, né? Mãezinha, né? Exatamente, são os vários pratinhos, né, que a gente tem que equilibrar. Então, a gente tem que equilibrar o trabalho, equilibrar a maternidade, equilibrar o casamento, equilibrar a atividade física. Então, assim, mas é viver, né? E aí... acha tempo para o lazer? Tem a gente procura o tempo, né? Às vezes a gente não acha tanto, né? Boa. Mas a gente tem que se esforçar, né? Porque senão tem que tentar, pelo menos. E é isso, é esse recado que fica para quem está acompanhando a gente. O espaço, que espaço incrível que você comentou, que é para oferecer esse atendimento personalizado, humanizado, acolhedor, né? Então, assim, parabéns mesmo por estar cuidando bem das mulheres de Araguari e região. E é isso, assim, queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, que sonha com a área da ginecologia e que quer um dia ter ali seu consultório, e é isso, tem que ir mesmo, eu tenho, assim, meu pai, ele, apesar de ser engenheiro, ele é empreendedor também, então ele sempre me falava, olha, o que você quer... se você realmente quer, você vai correr atrás. Pode ser que não venha semana que vem, o ano que vem, mas alguma hora isso vai acontecer. É só você focar naquilo que você quer que a gente consegue, imagina. Muito bacana, né? Vocês viram, né? O pai influencia nas palavras, a mãe na carreira, empreender, e aí a gente mistura tudo e vamos. Muito bom, prazerzaço conhecer. Muito é muito bacana sempre trazer aqui no nosso quadro diferentes profissionais, diferentes áreas e conhecer todos esses desafios, viu? Muito obrigada, viu? Mais sucesso ainda com a mulherada lá. Obrigada. Muito bem. Gente, terminou mais um quadro do nosso Mulheres Empreendedoras. Pois é, esse é o nosso espaço dedicado a valorizar, dar visibilidade às mulheres que transformam sonhos em negócio de sucesso. E a Cicobi Aracop, ele acredita no empreendedorismo feminino, ele investe em soluções financeiras para impulsionar essas jornadas, viu? Por quê? Porque estamos ao lado de mulheres empreendedoras apoiando cada vez mais, passo a passo, rumo ao crescimento. E queremos também contar a sua história, viu? Nós do Band Mulher e Cicobi Aracop estamos selecionando cooperadas empreendedoras para vocês virem aqui compartilhar suas trajetórias inspiradoras. O que vocês acham, hein? Pois é, essa é uma oportunidade única para divulgar seu negócio, fortalecer a sua marca, motivar outras mulheres, como a gente acabou de fazer aqui, para que elas possam seguir os seus sonhos. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca essa chance, não. Você pode ou escanear o QR Code, que está aqui do lado, ou você pode entrar na bio, no Instagram do Cicobi Aracop, facinho, Cicobi Aracop. Lá na bio tem o link. E aí você pode fazer parte dessa iniciativa. Combinado? Junte-se a essa rede de mulheres empreendedoras e mostre o seu poder empreendedor com Cicobi Aracop. E semana que vem, mais uma história incrível de sucesso para vocês. Combinado?